Boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 107, e hoje tratando de pensão alimentícia e prisão do devedor. Muitas pessoas passam por esse constrangimento, ou será que não é um constrangimento, que é uma necessidade para obrigar o devedor a pagar as verbas de caráter alimentar? Vamos falar e entender tudo sobre essa questão da pensão alimentícia e da prisão do devedor. E hoje a gente recebe com muita alegria, com muito orgulho, a professora Maria Berenice Dias, que é fera, especialista no assunto, sabe tudo desse tema de pensão alimentícia, direito de família, e junto com ela também o Dr. Bruno Amaro. A gente recebe hoje duas feras. Muito feliz em receber a professora Maria Berenice Dias. Todo mundo que fez faculdade aí de Direito sabe da importância da doutora Maria Berenice Dias, e o querido Bruno Amaro também, que é advogado especializado nas áreas de Direito de Família e Sucessões, também Direito Público, é pós-graduado em Direito Administrativo pela Universidade de Salamanca, na Espanha, pós-graduado em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, também pós-graduando em Direito da Família pelo IBDFAM. É professor de Direito de Família, Direito Constitucional, Direito Administrativo, autor e coautor de mais de 10 livros. Doutora Maria Berenice já está por aí, eu já vou convidá-la para participar. Enquanto isso, a gente espera também o doutor Bruno. Já estou mandando convite. Convite para a doutora Maria Berenice Dias. Já já ela estará conosco em mais uma noite do programa Direito em Pauta. Boa noite! Está me ouvindo bem? Eu estou, e você? Também. Muito obrigado. Hoje é um dia, uma marca importante do Direito em Pauta de tê-la aqui conosco. Sabemos da sua importância, do seu conhecimento e da sua grandeza nesse tema de direito de família. Então, queria lhe agradecer bastante por ter aceito o convite. Já já o nosso colega Bruno Amaro vai estar conosco também, para a gente bater um papo aí sobre essa questão da pensão alimentícia e da prisão do devedor. Eu vou tomar licença rapidamente para apresentar, apesar de que dispensa a apresentação, mas rapidamente um currículo resumido da doutora Maria Berenice Dias. Além de advogada, é desembargadora aposentada do TJ do Rio Grande do Sul, possui pós-graduação e mestrado em processo civil, é vice-presidente nacional do IBDFAM e presidente da Comissão Nacional de Direito Homoafetivo e Gênero, também do IBDFAM. Além de tudo, é uma professora queridíssima e uma excelente jurista. E o doutor Bruno logo estará conosco. Já convido ele para participar também em seguida. Boa noite, o programa é seu, a noite é sua e a gente está aqui para tentar aprender um pouco e levar conhecimento para os nossos seguidores. Olha, eu não podia deixar de participar porque eu acho isso fundamental. Trazer o direito às pessoas, facilitar o conhecimento, o entender, que todo mundo fala, juridiquês e tal, é difícil, complicado. Não. As pessoas sabem, a gente tem que usar uma linguagem acessível para as pessoas terem ideia do seu direito. Eu acho que é dos temas mais importantes, acho que de todo o direito, né? Porque diz que o direito à sobrevivência de quem necessita, porque quem não necessita não tem alimentos fixados. Então, assim, se existe obrigação alimentar, é porque houve o reconhecimento ou espontâneo da pessoa ou por determinação judicial que, de fato, a pessoa necessita. E quem não paga, eu sempre digo assim, comete crime doloso de tentativa de homicídio. Verdade. Matar alguém de fome. É verdade. Estou tentando só localizar aqui para ver se o doutor Bruno entrou aqui para eu convidá-lo, mas acho que ele ainda não entrou. Bom, logo ele deve estar conosco, mas vamos falando enquanto isso, logo ele deve estar por aqui. Doutora Maria Berenice, pensão alimentícia, quem tem a obrigação de pagar? Vamos começar por aí. A lei estabelece e diz que quem tem obrigação alimentar são
cônjuges ou Uhum. companheiros, isso em decorrência do dever de solidariedade, né, Uhum. dever de mútua assistência, que esses vínculos estabelecem, mesmo que as pessoas, não, eu acho que não tem. Não, a lei impõe este dever de sustento. Também os pais, com relação aos filhos, enquanto menores de 18 anos, em decorrência do poder familiar, cabem aos pais dever de sustento, de cuidado com relação aos filhos, então os filhos fazem jus a alimentos. E, do mesmo forma, parentes. Parentes, no conceito legal, é até o quarto grau, até primo. Né? Ainda que haja uma interpretação equivocada, achando que não, que a obrigação vai só até irmão. Só que assim, ó, se primo tem direito à herança, e tem, não tem como ter direitos e não ter obrigações. Então, acho Uhum. que eu estendo a responsabilidade de alimentos até o quarto grau, porque ali fala em parentes, e a lei definir que é parente. Parente vai até o quarto grau. Né? E assim, ó, também, dentro desse dever de solidariedade dos vínculos de parentesco, algo bem recorrente é o direito das pessoas idosas de buscarem alimentos, né? Porque, às vezes, em meio à nossa aposentadoria pública é vergonhosa, não dá para ninguém se sustentar e tem essa dificuldade. Esses são os obrigados por lei a pagar alimentos a quem necessita. Perfeito. Não é que eu não estou prestando atenção na sua resposta, é que eu estou tentando fazer contato aqui com o Dr. Bruno para ver se ele está com alguma dificuldade de entrar. Vou tentar convidá-lo de novo. Mas eu entendi bem a sua resposta e a gente já tenta voltar aqui, mas eu não estou conseguindo contato com ele. Realmente não estou conseguindo. Doutor Bruno, se estiver nos assistindo, pede para participar ou então entra, que eu não estou conseguindo lhe encaminhar o convite. Logo, logo ele deve estar conosco. Quando tem lugar o pagamento de pensão? Quando é que efetivamente se deve pensão? Bom, se deve pensão, por exemplo, para filho, a partir do momento da separação, ou seja, que um dos genitores não convive, não mora na mesma casa. Antes existe o dever, mas aí é o dever de sustento, né? Não é o dever de pagar alimentos, tem que pagar alimentos. Então, assim, no fundo, assim, a partir do momento que há separação, surge a obrigação alimentar. Só que a lei impõe essa obrigação quando o credor entra na justiça pedindo alimentos. Né? Então, quando é criança, isso até os 18 anos de idade, o juiz sempre fixa alimentos provisórios, no que entra ação, já são devidos a partir do momento em que o juiz despacha a petição inicial. Não é do momento que ele é citado. Há esse entendimento um pouco equivocado, mas a lei é extremamente clara, a lei de alimentos, e a Civil emprestou sobrevida, né, emprestou sobrevida à lei de alimentos, e ali está escrito expressamente nesse sentido. Mas a nossa justiça é sexista, é machista e absolutamente benevolente com o devedor de alimentos. Perfeito. Eu realmente não estou conseguindo contato com o Dr. Bruno. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui, a gente tenta já contato com ele também. Como que é fixada a pensão alimentícia? Como é fixada? Tem um parâmetro estabelecido em lei? Porque muito se pergunta, né? Se falar do 1/3, dos 33%, isso é uma previsão legal? Isso é obrigatório? Como é que funciona a fixação? Não. A lei só diz que os alimentos têm que serem fixados atendendo ao binômio, alguns chamam de trinômio, a necessidade de um e a possibilidade do outro, atendendo ao princípio da proporcionalidade. Só que, assim, alimentos para filhos menores, eles atendem mais ao critério da necessidade, aquela necessidade que se presume. Então, quanto mais o pai ganha, mais paga alimentos. Isso, por exemplo, jogador de futebol paga muito mais alimentos, né, do que qualquer pessoa da iniciativa privada que ganha
salário mínimo, ou 2 ou 5, né? Ainda que as necessidades de crianças normalmente são as mesmas, né? Mas o pai tem que conceder ao filho o mesmo padrão de vida que ele tem. Mas esse de obedecer o mesmo padrão existe só entre pais e filhos. Não existe entre filhos e pais. Não existe entre marido e mulher, ou companheiros, ou entre parentes. Os alimentos são fixados para atender às necessidades, né? Então, a balança pesa mais para o outro lado, porque assim, tem que atender às necessidades. Então, por exemplo, se a pessoa é muito abonada, então não tem por que fixar para o parente, por exemplo, entra com a ação contra o irmão pode ser muito rico, mas não tem, sabe, que dá um percentual. Então, a lei não estabelece percentual. Um critério, normalmente, que eu até acho acanhado, e daí acho equivocado, é dar para um filho 15% a 20%, quando é mais, vai a 25%, mas dos 30%, de um modo geral, não passa, né? Independentemente do número de filhos. O que eu acho que também é um critério que favorece o alimentante, que normalmente é o homem, porque ele fica com 70%, 80% do que ele ganha só para ele, e às vezes tem meia dúzia de filhos e estabelece esse valor mais reduzido. A gente pode ter fixação maior do que os 33 ou tem alguma limitação, do que um terço, do que Não, 30? a lei não tem limitação. E, aliás, 33 é muito raro, né? Precisa de ser uns 3 filhos e tal. Há uma resistência. E a jurisprudência tem se revelado assim, cada vez mais restrita neste fixação desses alimentos. E com relação a alimentos a ex-mulher, né, o casamento ou da união estável, há também uma tendência, no meu entender, perversa de, bom, não dar alimentos provisórios, que precisa haver a prova da necessidade, que às vezes é uma prova difícil, né? E às vezes, assim, depende, se a mulher, por exemplo, nunca trabalhou, sabe, dentro do pacto do casal, ficou em casa, cuidando da casa, marido, filho, não entrou no mercado de trabalho, não tinha como eventualmente se inserir, a tendência é fixar alimentos quando fixa por um prazo determinado. Já chega a ficar 6 meses, 2 anos. Sabe? Então, assim, a lei diz que depende da necessidade. Então, assim, o juiz faz um exercício de futurologia, acho que daqui a 2 anos ela não vai precisar mais. E aí, dentro do decorrido desse prazo que é fixado, bom, a obrigação cessa. Sabe? Que eu acho também equivocado, mas a tendência é essa, sob o argumento meio, né, de que não pode alimentar o ócio das mulheres e tal, elas que vão trabalhar, sabe? É um discurso muito machista. Continua sendo, né? Continua. Pegando esse gancho na questão do discurso machista, já tem uma equiparação de pedido de pensão de pagamento de pensão para cônjuge varoa, para mulher, para ex-cônjuge ou não? Ou ainda continua predominantemente os pedidos sendo feitos em desfavor dos maridos, ex-maridos? Não, de um modo geral, alimentos buscados da ex-mulher, até acho que o machismo não permite isso. Eu, durante toda a minha vida profissional, e aí lá vão muitos anos, uns 15 anos na magistratura, trabalhando com vara de família, e uns 15 anos de advocacia também trabalhando nessa área, eu tive, enquanto juíza, um processo do homem contra a mulher, porque ele tinha, num acidente, ficado tetraplégico, enfim, sabe? Foi a única vez que eu vi, né, mas as ações, de fato, são muito raras, né? E também há uma certa resistência da justiça, eu acho, que definir. Precisa ter uma prova muito contundente. Porque, assim, a ação da mulher é que, de fato, ela ficou fora do mercado de trabalho, né? E o homem que sempre sustentou o lar, né? E o reverso, às vezes, não, sabe, não é muito
comum, né, de que a mulher seja a provedora e depois tenha que, eventualmente, arcar com alimentos para o varão. É verdade. Deixa eu lhe pedir uma gentileza. Bruno, tá parecendo que você não está conseguindo entrar. Às vezes, se você estiver fazendo pelo computador, o Instagram tem feito muito isso de não permitir que você entre pelo computador. Tenta entrar pelo celular, ou então tenta entrar na live, porque aí aparece para você a possibilidade de você pedir para participar ao vivo, aí eu te aceito. Porque eu estou te mandando o convite e aparece para mim aqui que você não está conseguindo entrar. Então, pode ser porque você não esteja me seguindo no @Constantino Morello, pode ser porque você está no celular, ou então entra na live para assistir a live, e aí aparece para você na sua tela o pedido para participar ao vivo. E aí eu aceito, para você poder entrar aqui conosco. Eu fiz tudo que eu podia aqui, mandei vários convites, mas eu não estou conseguindo te aceitar, só para a gente tentar. De repente, essa nossa vida, né, virtual, tivemos que entrar correndo, nossa, por causa da pandemia, ninguém estava muito preparado para isso, ao menos nós que já passamos 50 anos. É uma grande novidade, eu às vezes também apanho um pouco. É verdade. Ou então sai do Instagram e entra de novo, e aí eu tento encaminhar o convite. Vamos tentar de alguma forma, seria importante aí você se dispôs tão gentilmente a participar. Queria que você entrasse conosco, mas de toda forma, vamos em frente. Peço desculpas por ter lhe interrompido, mas precisaria tentar trazê-lo. Muito se fala de alimento transitório, né? O que é alimento transitório? É isso. É isso aí. Estabelecer obrigação alimentar por um prazo. Isso não está na lei. Né? O parâmetro legal é a possibilidade de um e necessidade do outro. E é isso. Existe uma tendência consolidada até do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. E outra situação que eu acho bem complicada, já que nós estamos falando desse viés muito machista da justiça, é, por exemplo, assim, a lei diz que os alimentos são irrenunciáveis. Tá? Ou seja, ninguém pode renunciar. Todo mundo pensa, não, tá, filho não pode renunciar, mas será que mulher não pode no divórcio, na separação? Então, assim, as pessoas não botam renunciar, botam dispensar. Ora, dispensa é uma coisa, renúncia é outra coisa. Renúncia é para sempre. Né? Então, dispensa. Ou seja, eventualmente, se houver necessidade, a pessoa pode vir a pegar. E a gente tem que ver assim, o momento de vulnerabilidade, o que acontece a separação. Vulnerável para todo mundo, mas principalmente para a mulher que sabe que fica sempre numa situação econômica, sabe, muito a ponto de eventualmente, sabe, não conseguir. De um modo geral, os filhos ficam com ela, os alimentos nem sempre cobrem todas as despesas dos filhos, enfim. E às vezes assim, até por uma questão de autoestima. Então chega no não, eu vou conseguir, eu vou e tal, vou dispensar os alimentos. Bom, dispensar pode vir depois. Só que, assim, depois do divórcio, de um modo geral, gente, não tem como continuar a reconhecer o direito da pessoa ao divórcio, aos alimentos, sobre a alegação de que ela dispensou. Mas dispensa não significa renúncia. E a obrigação alimentar persiste, sim, depois do divórcio. Quando é que cessa a obrigação alimentar? Cessa com um novo casamento, né? E a pessoa só pode casar se tiver divorciada. Então, assim, até o casamento, sabe? Então, e este dever de mútua assistência é a frase do Saint-Exupéry, é eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, assim, não vejo como cessar, principalmente quando há prova de que não tem como a pessoa ou não ter entrado no mercado de trabalho, acometido de alguma doença, sabe, muito severa, mas a tendência renunciou, dispensou, está renunciado, e nem se examina se por acaso há uma necessidade extrema da pessoa ter alimentos. E às vezes não tem para outra pessoa para se socorrer, né? Os filhos às vezes são menores, não tem condições e tal. O que é? É bem ruim, mas a orientação da jurisprudência, infelizmente, é nesse sentido. Perfeito. Muito se fala também com relação à maioridade. Completou a maioridade, filho completou 18 anos. Automaticamente eu estou exonerado de pagar pensão? Não.
Fixos alimentos, até pode botar uma cor, não, até a maioridade. Não, essa cláusula é ineficaz. Porque, assim, cessa o poder familiar, cessa o dever de sustento, mas persiste a solidariedade familiar entre parentes, e pais e filhos são parentes, né? E depois, assim, ó, seria algo, sabe, muito insensato que com 18 anos de idade, sabe, simplesmente cessasse a obrigação alimentar. Porque a gente sabe, principalmente nos dias de hoje, com 18 anos de idade, sabe, ninguém ganha o suficiente para manter a própria, de poder se sustentar. Então, assim, os alimentos seguem, só que, assim, ainda que o pai peça, eu falo pai porque normalmente são eles, né, que pagam, peça alimentos ou peça exoneração da prestação alimentar, o filho tem que contestar e ele tem que provar que necessita. E, de um modo geral, até assim, a tendência, enquanto ele estiver estudando, sabe? E às vezes, quando estiver na faculdade, mas com 18 anos ainda não está na faculdade. Bom, e às vezes não tem como estudar, porque às vezes o que ganha de pensão não consegue se sustentar, enfim, aí se corta a pensão. Outra hipótese também que corta a pensão, que eu também não vejo qual é muita justificativa, por exemplo, se a pessoa que recebe os alimentos tem filhos, né? Talvez aí até necessite mais, até existe a obrigação do avô de sustentar, né? Mas, de um modo geral, não, agora tem filho, então tem o poder de se sustentar e tal. Mas olha quem chegou. Muito bem, muito bem. Bruno Amaro! Finalmente! Foi difícil, mas conseguimos. Bom, Foi difícil. A metade, agora tu faz a outra metade. Que responsabilidade, né? Bruno, querido, muito obrigado por ter aceito o convite. Feliz, estou aqui desconcertado porque você não estava conseguindo entrar, mas graças a Deus correu tudo bem, você está aí. Vamos seguir junto no nosso bate-papo. A gente já começou os esclarecimentos com a doutora Maria Berenice. Você quer dar o seu boa noite para a gente continuar? Fica à vontade aí, dar o seu boa noite. Vamos lá. Não vou tomar muito tempo, Constantino. Não vou tomar muito tempo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado de verdade esse canal maravilhoso e ainda mais com a presença da brilhante professora Maria Berenice Dias, evidentemente, assim, que é uma honra participar do bate-papo com ela. São aquelas pessoas que a gente imagina estar junto um dia, né? Assim, nossa, que honra! E chegou esse meu momento. Então, agradeço bastante, muito mesmo, a participação, Constantino. Agradeço. Vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos embora. A gente estava falando da questão da exoneração. Aí, se estiver cursando faculdade, aí estende a obrigação. Uma dúvida que sempre surge e se eu terminar a faculdade e iniciar uma pós-graduação? Persiste a obrigação? Se eu quiser ficar estudando eternamente, tipo a doutora Maria Berenice e você, que estão pós-graduados, têm mestrado, não param de estudar nunca. Aí a obrigação persiste ou teria um limite? Professora, me corrija sempre se estiver falando alguma besteira. Mas até há um voto do STJ que a ministra Nancy Andrighi comenta de que não dá para uma pessoa fazer estudos eternamente, ser sustentado, entre aspas, por alimentos, até porque os estudos eles são, de certo modo, vamos dizer assim, infinitos. É pós-graduação, é mestrado, é doutorado, é MBA. Se assim fosse, os alimentos seriam eternos. Então, assim, na visão do STJ, até mesmo o curso superior, após pós-graduação, mestrado, doutorado, aí se encerra a prestação alimentar. Esse é o posicionamento jurisprudencial. Eu já penso o contrário, porque assim, a gente sabe que terminar a faculdade não tem muitas vezes como entrar no mercado de trabalho sem nenhum tipo de qualificação. Eu não acho que vai passar o resto da vida estudando, mas, sabe, por exemplo, assim, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, na odontologia, sem ter um mestrado, ninguém consegue trabalhar na área da odontologia em parte nenhuma. Tá? Então, assim, o que faz? É complicado, eu acho que não pode excessar automaticamente. Agora, se é um mestrado ou um doutorado, eu concordo assim, não pode passar a vida estudando, mas não vejo assim,
E depois, assim, ó, de ser estudando na faculdade. Mas se ele não conseguiu entrar na faculdade, porque ele teve que estudar no colégio público, os alimentos eram poucos, sabe? Eu ainda não consegui, não cheguei na faculdade, então vai parar os alimentos, porque com 18 anos eu não entrei na faculdade. Quem é que entra com 18 anos na faculdade? Não é quem estudou em colégio particular, quem isso e aquilo, quem estudou inglês, quem foi para Disneylandia e tal. E normalmente não é essas pessoas que recebem alimentos. Sim, até porque também com a pós-graduação hoje em dia, pelo menos dos anos do final, do começo desse século XXI, a pós-graduação lato sensu, especialização, está muito difundida, assim, está muito acessível, né? E ele não é mais um diferencial de mercado de trabalho, professora, como era antigamente, uma pós-graduação lato sensu. Hoje em dia, precisa de mais, realmente, concordo, eu estou na mesma linha. Assim, realmente, acho que o mestrado, o doutorado, pelo menos na nossa área jurídica, e em outras também, faz muita, muita diferença para o mercado de trabalho, muita. Perfeito. Gente, às vezes eu passo por alguns temas que parecem bastante simplistas, mas como a gente distribui depois a gravação da live, e muita gente que não é da área assiste, às vezes eu faço umas perguntas mais simples, então até peço desculpa a vocês pela simplicidade, às vezes, das perguntas, mas é para atender a todo mundo que nos assiste. Os pais ou os avós também podem pedir pensão alimentícia para os filhos ou para os netos? Então, tu responde que eu vou lá abrir a porta que estão tocando. Eu estou sozinha em casa. Podem pedir os parentes, podem pedir os cônjuges, os avós, os netos, podem nas proporções, né, de acordo com a necessidade do alimentando. Mas pode sim, é possível. Inclusive, Constantino, é possível também complementar os alimentos que a criança eventualmente precisa. Então, se, por exemplo, a criança precisa de alimentos numa determinada quantia e os pais não conseguirem, o pai, né, que for o alimentante, não conseguir preencher essa quantia, os avós poderão ser chamados para complementar, sim. Isso é previsto textualmente e no Código Civil. Isso é possível. Inclusive também o contrário, né? Os netos podem ser chamados, os filhos podem ser chamados para prestar alimentos aos pais. E isso tudo dentro do que o Código Civil chama, o novo Código, de princípio da solidariedade familiar. Princípio da solidariedade, um ajudando o outro quando necessário sempre. Acho que, não sei se a professora Maria Berenice já comentou sobre isso, mas sim, é previsto. Fica à vontade, né? Não tem problema. Tá, a gente acho que passou aí pela questão da pensão alimentícia, do direito em si. A gente pode entrar agora numa questão até um pouco mais técnica, e aí eu perguntaria o que seria a técnica executiva da coerção pessoal e quando ela se aplica? A gente tem a coerção pessoal e a coerção patrimonial, a gente vai tentar falar das duas. Mas quando que se aplica a coerção pessoal? E o que é, né? Vamos lá, coerção pessoal, quando o rito, a sanção para quem não paga a pensão alimentícia, para a pessoa que não paga, o alimentante que não paga a pensão alimentícia, determinada judicialmente ou por título executivo extrajudicial também, tanto faz, a sanção, a prisão, exatamente, a prisão do devedor. E, hoje em dia, no direito brasileiro, a única hipótese que está em vigor de prisão civil de uma pessoa, apenas por meio de pensão alimentícia. Então, o que a lei diz? Bom, vamos lá. É estabelecida uma pensão alimentícia, né, um determinado valor por mês, um salário mínimo, por exemplo. E aquele que está devendo a pensão alimentícia, o chamado alimentante, aquele que deve a pensão alimentícia, ele tem que pagar em dia, evidentemente, mas caso não pague para o alimentado, para a criança, para o adolescente, as últimas 3 pensões não pagas podem ser requeridas pelo alimentado, pela criança, para que seja convertida, caso ele não pague e caso ele não dê uma justificativa plausível do não pagamento, convertidas em prisão. Ele vai ser preso, literalmente. Vai para a cadeia. E o prazo, ele pode variar entre de 1 a 3 meses preso, tá? E detalhe, Constantino, detalhe. Isso não exime o devedor de alimentos
da quantia. Não é que ele vai preso. Eu já ouvi muita gente falando isso, já vi cliente falando isso. Ah, eu vou preso, não tem problema, eu não pago. Não, 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 não. Você vai preso e continua com a obrigação de pagar, inclusive correndo juros e correção monetária. Eu já estou riscando, vai respondendo todas as minhas perguntas. Essa de exímio. Não, fica à vontade, faz parte. A ideia é essa, é um bate-papo bem descontraído. Professora, e a questão da coerção patrimonial? Bom, é uma opção do credor. Ele pode buscar a cobrança dessas 3 parcelas mais recentes, sob pena de prisão, ou pode buscar todo o período pela expropriação, ou seja, que ele, se não paga, o juiz cita para ele pagar, ainda dá uma colher de chá para ele, diz assim, ó, se pagar em 3 dias os honorários advocatícios, que é de 20%, passa para ser de 10%, sob pena de penhora de algum bem. Sabe? Aí penhora é aquela coisa, penhora, vai para a asta pública, só que enquanto isso a coitada da criança não come, sabe? Porque um mecanismo demorado, burocratizar, é mais complicado do que qualquer outra dívida, sabe? Para se executar sob pena de penhora e expropriação dos bens do que do rito da prisão. Mas assim, ó, as 3 meses, parcelas anteriores, aí essa só pode ser pelo rito da penhora. Agora, se ele quiser entrar tudo com o rito da penhora, para não ficar aquela alegação que sempre assim, a tua mãe quer me botar na cadeia. Tem umas que fazem isso, né? Mas a forma mais célere de conseguir o pagamento de alimentos é prisão. Porque sai a ordem de prisão, o dinheiro... É verdade. É verdade. Tem uma pergunta, acho que de João Paulo, se eu não me engano, se teria que aguardar os 3 meses, o requisito para decretar a prisão são 3 meses de débito ou no primeiro mês já poderia pedir a prisão? No primeiro mês pode pedir a prisão. E, aliás, assim, deixa eu até fazer uma colocação, que é algo que eu bato muito nisso. Tá? Fica à vontade. É a história de os alimentos serem pagos depois de decorrido o prazo de 30 dias. Sabe? Olha, eu vi fazendo dieta para emagrecer e nunca consegui ficar 30 dias sem comer. Então, acho que os alimentos tinham que ser pagos anteriormente. Antecipados. Sabe? Para alimentar depois de 3 dias. A lei não diz, mas lá um dispositivo da direito sucessório diz legado de alimentos, e a hora que o legado de eu quero deixar alimentos para alguém, não preciso provar que a pessoa necessita. E estes alimentos, né, que o juiz fixa e tal, esse depende da necessidade. E ali diz que tem que ser pago anteriormente. Então, sabe, eu não vejo por que não se invocar isso diante do vácuo da lei, a falta de previsão da lei a respeito disso, e também determinar. Não, mas os juízes mandam pagar até 5 dias depois do mês vencido. Então, assim, venceu um mês, já pode entrar com a execução. Passado o prazo que o juiz fixa, você esperar. Havia uma orientação pública equivocada, dizendo que a pessoa devia esperar os 3 meses. Eu bati muito nisso. Eu disse, não, ninguém vai ficar 3 meses sem comer, porque ninguém é faquir, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, Constantino, professora, eu tive um caso muito peculiar que eu fui um cliente meu me contatou e ele disse assim, puxa, doutor, meu pai foi preso por prisão alimentícia. Eu falei, bom, tudo bem, o que aconteceu? Me conte. E aí ele me contou a história muito peculiar. A mãe havia ligado para o pai, falando assim, olha, você esqueceu de pagar a pensão, patati patatá. E ele tentou arranjar o dinheiro, não conseguiu, juntou. Só que a mãe já tinha dado entrada no rito de prisão alimentar, no rito de prisão alimentar, e o pai pagou para a mãe. Ó, tá aqui, juntei o dinheiro, toma. E depositou na conta da mãe.
Só que, ao receber, ele recebeu a carta de citação da justiça e leu e falou, bom, já paguei, tá tudo certo, vou seguir minha vida. Só que ele não avisou o advogado, a mãe não avisou a justiça. O que aconteceu? Passados uns meses, ele estava lavando a calçada na casa dele, em frente à casa dele, e houve uma briga de vizinho. E a polícia foi chamada. E o que aconteceu? Ele, como testemunha, o policial militar chegou nele e falou, com licença, senhor, por favor, seu RG, que o senhor viu, né, a briga, não sei o quê. Quando puxou, ele estava sendo procurado pela justiça por prisão, por caso de prisão alimentícia. Foi preso em flagrante, na hora ali. Foi flagrante não, foi preso na hora. E ele não sabia, ele falou, poxa, doutor, eu paguei. Falei, então, eu sei que o senhor pagou, mas o senhor precisa avisar a juíza que o senhor pagou, o senhor precisa avisar. Enfim, foi um imbróglio e achei super peculiar esse caso, para ver como a gente tem que tomar cuidado, assim, tem que contatar o advogado, tem que ter todo o cuidado do mundo, dizendo assim, para prestar atenção nas cartas da justiça, né, de processos que chegam na sua casa, enfim, é muito importante isso. Perfeito. Aproveitando, pegando esse gancho, é meio lógico, mas para ficar como aprendizado, nesse caso específico, se ele comprovasse que pagou, ligasse para a mulher, para a ex-esposa lá, e ela fosse na delegacia, não, ele realmente pagou. O delegado não tem autonomia para soltar, certo? Tem que, oficialmente, eu sei que é mais uma pergunta simplista, mas que vai ficando como... Não, super, absolutamente, super, super importante, perfeito. Tem que, pelo contrário, tem que chegar, aliás, como o mandado de prisão é emitido, né, pelo juiz, tem que chegar o juiz, um advogado, tem que conversar com o advogado, e o advogado conversa com o juiz, peticiona no processo, avisa o juiz, olha, tá pago, tá aqui, e aí sim o juiz expede o contramandado de prisão e a pessoa é solta. Com certeza, muito, muito bem colocado. Perfeito. Professora, a cobrança do débito, que ele é fixado em decisão judicial e fixado em título executivo extrajudicial, num acordo extrajudicial, pode se dar pelo mesmo procedimento? E se não, por quê? Então, acontece assim, ó, quando é judicial, tem um processo na justiça. Então, assim, o que é uma coisa terminológica. Bom, se o processo, o juiz condenou ele para pagar e ele não pagou, o que a pessoa entra no mesmo processo pedindo cumprimento da sentença? Olha, eu quero que cumpra. Aí, então, ele é intimado e tal para pagar, né? Pelo rito da prisão ou pelo rito da expropriação. Então, pode ser nos mesmos autos. Mas quando é fixado em um outro documento, um título executivo extrajudicial, documento até referendado pelo Ministério Público, pelos advogados, estabelecidos pelas partes, com testemunha, não é título executivo, simplesmente, bom, ele tem o papel na mão, e como é que tem que cobrar? Aí tem que entrar com uma ação, daí que tem que entrar com um processo de execução, trazendo esse título, e aí também é citado para em 3 dias, pagar sobre, sabe, pena de prisão, ou se é pelo rito da expropriação, para pagar. Por isso é que é diferente. Mas a diferença basicamente é essa, porque a previsão toda está ali no cumprimento de sentença, e no outro capítulo que fala da execução, diz assim, se aplicam os dispositivos aqueles no rito. Basicamente, o rito é praticamente igual. Tem uma norma consta só na cobrança da sentença, no cumprimento de sentença, que não está na execução. Eu acho que se aplica, que era assim, encargo devedor do juiz de fazer, que talvez fosse um pouco mais efetiva, talvez. A cobrança é que, assim, ó, havendo uma postura procrastinatória, tentando enrolation, o juiz deve comunicar para o Ministério Público para instaurar um inquérito policial, sabe, por crime de abandono material. Cuja pena vai de 1 a 4 anos, né? Isso né? 4 anos. E mais multa de 1 salário mínimo a 10 salários mínimos. Esta pena, este crime que se processa daí pelo juiz criminal, enfim, sabe, não tem nada a ver com a prisão pelo não pagamento. Ele cumpre, eventualmente, a prisão pelo não pagamento, sabe? Cumpre também esta,
quer uma ou quer outra, ele não se exime da obrigação de pagar. Tá? E, professora, assim, fazendo um pequeno adendo e cortando, essa sua colocação é muito, muito importante, assim, é algo muito importante no processo, até para fazer o devedor contumaz, aquele que faz de propósito, que for de propósito, né, forçá-lo a pagar, isso não é muito visto pelos juízes, eu não vejo isso nos processos, né, isso realmente não é muito, muito feito nos processos, bem colocado. Mas o juiz não faz, mas acho que é pedir que o juiz faça Uhum, isso. Né? Então, eu, de fato, não sim, sim. vejo eles fazerem. É o artigo 500 e até estava olhando antes aqui para a gente conversar a respeito. É Mas deixa eu ver. Enquanto você procura aí, dando nota aqui para a nossa fala de hoje. 532. Né? Então, assim, isso a gente fica vigilante. Esse é o advogado, né, combativo, que fala, não, juiz, está aqui os indícios e tal. Sabe? E isso também não impede que a pessoa tire cópia desses documentos e vá na polícia e peça para se abrir um inquérito policial a respeito disso, crime de abandono material. E tem mais algo bem interessante, que o não cumprimento, do não pagamento de alimentos a favor da ex-mulher, quer no casamento, quer no estável, configura dano patrimonial. Lá previsto com medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha, artigo 7º, inciso 4. E o juiz pode impor esta obrigação de pagar alimentos, né, principalmente quando tem filhos menores, sabe, como medida protetiva, pagar alimentos e tal. Se ele não cumpre, ele não paga, ele está descumprindo uma medida protetiva. E o não cumprimento de medida protetiva dá cadeia, é crime. Né? Que também é algo que eu não vejo ninguém, sabe, alegando, buscando este. E também, se cumprir essa pena, não deixa de ter que pagar os alimentos. perfeito. Tem uma perguntinha ali, nós não vamos responder, Constantino? Vamos. Onde ela está, que eu não vi? Do artigo 6, da súmula 621 do Supremo Tribunal Federal. Que é um horror, é um escândalo, é um escárnio que eu bato nisso há tanto tempo, aliás, sabe? Porque assim, tem um parágrafo 2º do artigo 13 da Lei de Alimentos que diz que, em qualquer situação, os alimentos, a obrigação retroage à data da citação. Mas quais são os que retroagem? Quando não houve a fixação de alimentos antes, não teve alimentos provisórios, né? E os alimentos são fixados só na sentença. Então, o processo corre 3 anos, não foi fixado antes, fixa, aí esta obrigação retroage desde lá, né? Desde a citação. Tudo bem. Só que esta súmula, absolutamente descabelada, contra a lei, que estimula o não pagamento, empresta esse efeito retroativo também da decisão que reduz ou exonera da obrigação alimentar. Aí sabe o que acontece? O devedor não paga, aí ele entra com uma ação revisional ou exoneratória, continua não pagando, que se por acaso ele ganhar nessa ação, ele não vai ter que pagar. Porque o efeito vai ser retroativo. Agora, aquele que cumpriu com a sua obrigação, que pagou porque tinha que pagar, porque havia obrigação, ele pode estar pleiteando a redução, a exoneração, mas ele tem que continuar pagando. O juiz não o livrou disso. Este marchou. Esse não pode pedir o reembolso do que pagou. Olha, eu fui exonerado e depois, sabe, até ser exonerado, eu fiquei pagando mesmo depois da citação. Então, eu não sei como é que eles emitiram essa súmula, eu não sei por que até hoje ela não foi revogada. Sabe? Então, eu acho que é um compromisso muito nosso de bater e escrever. Eu escrevo muito sobre isso, falo muito sobre isso. E esses dias eu ainda encontrei o Barroso, assim, Barroso, preciso muito falar contigo, que ele disse, não, é uma que tu vai ter que revogar. Eu disse, se eu falar contigo 5 minutos, tu revoga. Mas eu não tive a oportunidade de conseguir conversar com ele, encontrei com ele numa solenidade e tal, né? E o Fachin também. O Fachin, eu até me dou mais de perto ainda com o Fachin, que ele é do IBDFAN, enfim. E eu disse assim, Fachin,
nós vamos ter que revisar essa um horror, né? Aproveitando que a gente falou de retroatividade e tal, e a prescrição, como é que fica em caso de pensão alimentícia? Pois é, o código reduziu. Era 5 anos a prescrição e agora é 2. Né? Claro, se o Exatamente. é menor de idade, não corre a prescrição. Começa a correr depois da maioridade. E tem uma decisão bem recente do STJ que diz que, enquanto se discute na revisional o valor da obrigação, não corre a prescrição. Porque está sob júdice a obrigação. Eu achei uma decisão bem interessante. E assim como eu estou atualizando meu livro de alimentos, porque eu adorei conversar sobre esse tema, sabe, até já inseri ali esta referência, que, sabe, entrando com ação revisional, não há a incidência da prescrição. Só depois do trânsito em julgado da sentença que a apreciação revisional é que segue o prazo prescricional. Fazendo um adendo também, Constantino, veja só, o juiz mandará protestar o valor não pago pelo alimentante, e isso é muito, muito bom. Isso também força o devedor contumaz a pagar, porque, veja, se ele é levado, se o título, né, se o débito dele é levado a protesto, Serasa, SPC, etc., muitas vezes ele não espera isso. Ele simplesmente fala, vou deixar de pagar, fujo aqui, fujo ali. Só que ele continua com crédito no mercado, está com o nome limpo, vamos dizer assim, está com crédito no mercado. Se esse débito for levado a protesto, como diz o artigo 528, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele não tem, baixa a pontuação dele no Serasa, ele não consegue mais pedir de financiamento. Então, assim, muitas vezes isso também funciona. Isso é bom. E se poucos advogados têm essa sacada de pegar esse título e levar para protesto, pedir para o juiz enviar ofício ao Serasa e protestar. Isso é bom, isso mexe no bolso, trava o crédito do devedor e isso é ótimo. Assim, façam isso. Não, e também tem mais uma, né? Que dá para simplesmente apreender o passaporte. Opa, exato. Medidas... viagem que vai pagar os alimentos. Esse não tem uma previsão expressa de lei, mas tem aquele dispositivo, acho que é 319. É isso que eu ia falar. Qualquer, exatamente. Medida coercitiva genérica, né? Pode tomar todas as medidas que ele achar conveniente para assegurar o cumprimento da obrigação de pagar. Então, sabe, acho que e depois assim, um título protestado, com processo na justiça, por exemplo, prestar concurso público já é mais difícil, sabe? Eu acho que tirar empréstimo no banco, comprar a televisão para ver a Copa também não vai dar. Estenderia essa questão da apreensão para a CNH também? Pressão para a CNH, para a carteira de habilitação? Dá para estender a questão do passaporte? Dá para estender, porque tem uma discussão com relação a isso, né? Mas é questão, assim, sempre acaba pegando que usam o carro para trabalho. Então... Apesar, sim, é possível. Passaporte, CNH, só aquelas medidas coercitivas genéricas, né, que vieram, um dispositivo novo desse código novo nosso, de 2015. Se não me falha a memória, 139, é isso? Artigo 139, se não me falha a memória, preciso pegar direitinho. Mas é possível, sim. Mas eu vou te falar, eu tomei muito indeferimento, dizendo que, com argumento, tá, os juízes usam um argumento genérico, dizendo que tolhe a liberdade de ir e vir da pessoa, se você aprender a CNH ou o passaporte. Pois é, não concordo também, mas é o argumento que eles utilizam. E acham a medida muito forte, enfim. Dificilmente eu consigo essa restrição nos processos, dificilmente eu consigo. Tá. Tem uma pergunta. É machista, é sexista. E quem paga alimentos é o homem. Quem faz lei é o homem. Quem impõe o cumprimento da lei
E o modo geral. Artigo 139, inciso 4º, achei. Exatamente. Tem uma pergunta, acho que da Nayara. Quando o devedor foge para outro país para não pagar, se a carta rogatória seria eficaz? Aí fica mais difícil ainda. Existem tratados internacionais, né, para buscar o crédito alimentar quando está em outro país. Isso acaba sendo via Itamaraty, enfim, sabe, assim, mas acho que carta rogatória do jeito que a gente imaginava antes, num papelzinho e tal, era coisa absolutamente ineficaz. Sabe, agora com essa agilidade virtual, sabe, coisas podem ser mais ágeis, mas se já é difícil cobrar no país, imagina fora do país. Então, bem complicado. Vocês que atuam na área, é comum fugir do país para não pagar pensão alimentícia? Não. Não. Essas pessoas que moram em outro país e tal, e vêm para cá, arranjam um filho aqui, volta, mas ir embora para não pagar alimento. O que é comum. Fora do país também não peguei muito, não tenho muito, não é comum, mas assim, o que é comum, que o devedor faz bastante, é colocar os bens no nome de terceira pessoa, da mãe, do irmão, e aí você vai ver, ele não tem nada nunca. Isso é muito comum. Às vezes ele é um funcionário CLT, e ele pede para ser mandado embora e contratado via PJ. Nossa, isso direto acontece, infelizmente. E aí o que acontece? Ele alega, porque geralmente nas decisões judiciais, se for CLT, desconta 30% dos vencimentos líquidos. Se for desempregado, 30% do salário mínimo. Pronto. Ele pede para ser mandado embora, né? É contratado como PJ, e aí burla, né, o pagamento de alimentos. Então, isso a gente tem, isso encontro direto também. Então assim, me diz qual é o juiz que está dando 30%, porque eu vou entrar com as ações na frente desse juiz com 30%. Ou tem um monte de filho, ou não chega aos 30%. E a gente tem uma questão cultural envolvida nisso, né? A gente atua bastante na área trabalhista empresarial aqui no escritório, e essa questão de pedir para sair da empresa e ficar numa outra condição para não pagar pensão, ela é mais comum do que se imagina. A gente tem várias de empresas que estão aqui no escritório nesse sentido. E aí, acho que cabe um parênteses do quanto é cultural, né? Do quanto a gente precisa evoluir enquanto cidadão. Né? Porque a partir do momento que eu, enquanto empregador, compactuo com uma situação dessa, a gente cada vez mais vai andando para trás enquanto civilidade, enquanto cidadania. É bem complexo, né? Mas é só um parênteses. Agora eles encontraram uma outra modalidade de fazer pagamento de salário que não está alcançando a verba alimentar, que agora até me fugiu um nome em inglês, que uma parte do salário é pago com ações da empresa. Uhum. Isso aí. Como é que é o nome disso? Garanto que tu sabe, essas cabeças. Meu Deus. Eu também não lembro. E tem também pagamento com cartão, né? Algumas empresas que fornecem o cartão, e aí a empresa acredita no cartão. Isso usa muito para vendedor, para comissionamento, mas também tem gente que usa essa alternativa para fugir do pagamento da pensão. Vamos lá. Pode ocorrer a repetibilidade, ou seja, eu posso pedir a repetição de indébito dos alimentos? Eu paguei e aí veio lá uma revisional, então eu fui desonerado depois, desobrigado, eu paguei e aí numa investigação de paternidade ficou confirmado que o filho não era meu. Eu posso pedir de volta? Os alimentos são irrepetíveis, ou, para quem não conhece esse nome, né, essa denominação, os alimentos não podem ser pedidos de volta de quem, no sentido de quem o pagou. Se eu paguei os alimentos e, porventura, lá na frente, o juiz reverteu, ou então disse que é menor o valor, não pode pedir de volta quem o pagou. Tá? Não pode. E outra coisa, não pode compensar também. Tá? Não pode haver compensação. Eles não são compensáveis, os alimentos. Então, se, porventura, isso já acontece não tão raramente.
A mãe e o filho moram numa casa que, por acaso, a mãe paga aluguel para o pai, e o pai mora fora. E o pai paga alimentos para o filho. Ela não, só que paga na conta da mãe, porque é a mãe que administra. Tudo bem. Não pode alegar, vamos então compensar, eu pago 1.800, te dou 200. Não, não existe. Alimentos não são compensáveis, tá? Não são, e não são irrepetíveis. Eu não posso também pedir de volta o que eu paguei, eventualmente, a mais que mudou, tenha sido modificado por decisão judicial. Então, não pode. E a única exceção que eu já vi, mas são raros, quando fica comprovado de forma absoluta que houve má fé em quem recebeu. Continuou recebendo alimentos, por exemplo, tem um processo em que a mulher tinha casado, né? Isso, e o exatamente. essa obrigação alimentar. E, ou seja, a mulher que ganha, ela tem que ficar fiel ao ex para poder sobreviver. Né? Ninguém pode ser feliz, ganhar alimentos e ser feliz. Não. Casos muito raros assim, a esta obrigação de devolução. Isso, exatamente. Até porque, eu acho que vocês já comentaram sobre isso no começo, não sei, eu não estava na live, mas a exoneração de alimentos, quando a pessoa, o menor, atinge a maioridade, ou enfim, quando não é mais possível pagar alimentos, não é automática, né? Tem que ser por decisão judicial, já foi comentado. Mas essa hipótese que a professora Berenice comentou, do casamento, de quem recebe os alimentos, mas casa, como está previsto no Código Civil, não precisa de decisão judicial, tá? O STJ já disse isso, que é automática. A exoneração é automática. Se a pessoa de má fé, como a professora bem colocou, continua recebendo os alimentos, aí sim ela vai ser obrigada a devolver, até porque esse valor perdeu a característica de alimentos, né? Perfeito. Eu posso pedir prestação de conta? Não manda, porque eu não tenho essa, mas quero botar no livro. Que é automático. Obrigado. Sim. Então tá bom. Que honra. Tá corajoso, Bruno. Que honra. Em frente. Eu posso pedir prestação de conta, porque isso também é uma coisa muito comum. Eu fico pagando e tá indo lá pro cinema com outro e tá gastando meu dinheiro com bijuteria. Essa história, ó. Discurso banal. Pensão dos filhos para si. Né? A lei agora passou a admitir a necessidade de prestação de conta, mas não é aquela prestação de conta contábil, como na ação, sabe, de prestar contas. É assim, mas precisa comprovar e trazer alguns indícios de que está havendo um mau emprego. Por exemplo, se os alimentos foram fixados em tanto, o filho estudava em colégio particular, sabe? A criança jogava futebol, fazia natação e tal. E daqui a pouco a mãe tirou ele, botou no colégio público, tirou essas atividades e tal. Tu entende? Neste caso, que uma irrigação cabe se pedir que ela ao menos justifique, não precisa juntar notinha por notinha, enfim, tá? Porque ninguém guarda a nota do picolé que comprou para o filho, né? Lógico. Até porque isso é uma briga judicial, assim, nossa, gigantesca, né? Porque o entendimento do judiciário sempre veio, costumeiramente, de que não há como fazer essa prestação de contas alimentares, né? Isso, como a professora bem colocou, isso geralmente vem dos pais que falam assim, geralmente pai em relação à mãe, mas também há o contrário, existe o motivo contrário, você não vou pagar alimentos para você, você usa para você, e sendo que os alimentos não é para quem cuida do menor, é para o menor. O alimento não é para quem, a pessoa só administra o valor, mas o valor é da pessoa pequena, é do menor, é do adolescente. Então, assim, essa prestação de contas sempre foi muito, não que seja bem, às vezes não é bem utilizada, lógico, mas assim, essa prestação de contas sempre foi bem, assim, é uma briga eterna que o judiciário tenta dizer que não, e os alimentantes querem. Recentemente, assim, não me falha a memória, no passado, houve, acho que da terceira turma do STJ, houve sim a admissão não foi? De uma
a prestação de contas alimentar, sim. Houve acho que foi agora ano passado, até posso buscar depois, mas Não, assim, ainda está. aqui do Rio Grande do Sul, que o pai pagava 22 salários mínimos Hum, nesse processo, pagava 22 salários mínimos e a criança era uma criança especial e que ele pagava tudo isso para ter todo aquele atendimento e a criança não estava tendo. ah, Bom, Mas já vamos que lá. nós estamos acabando, temos um minuto, deixa eu falar de algo que É, batalha muitos anos e nós conseguimos só agora, gente. Que, aliás, foi o oba. gancho que o Constantino nos convidou para isso. Que é essa decisão de agora, de 9 de agosto, agora de 2000, era do STJ, pergunta. até que, enfim, Fala dela. entrou na cabeça deles que é possível, sim, no mesmo processo, na mesma ação, quer no cumprimento, quer na execução, cobrar os 3 últimas pela prisão e as anteriores no mesmo processo. Ele estava em 3 dias pagar, sob pena de prisão, tarará, 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 e intimado para em 3 dias pagar e tiver os anteriores pagar com esse efeito, reduzindo só o valor dos honorários, sob pena de penhora. Se ele, então, vai preso, se ele não paga, o que estava acontecendo até agora? Um horror, 2 processos. Um processo para as 3 últimas, um processo para o anterior. Se ele não pagava as 3 últimas, esse processo se transformava em expropriação. Então, tinha 2 processos de expropriação em momentos diferentes. Junta, pensa, sabe? Um horror. 2 processos. Sabe? Eles tiveram a lucidez. Eu escrevo isso, gente, há 1000 anos. 1000 anos. Acho que a primeira edição do meu livro, eu sustento isso. Fiquei feliz quando eu vi isso aqui. Verdade. E para quem tiver interesse, a professora Maria Berenice escreveu um artigo sobre isso. Dá um Google lá que vocês conseguem localizar o artigo, que está bem claro e cravando essa posição, a defesa. O artigo é bem interessante, eu tive a oportunidade de ler. Então, dá um Google lá que vocês conseguem chegar no artigo. Professora, E no meu site, Berenice. qual que é a posição do IBDFAN com relação a essa acumulação? Acho que já está claro, é mais por obrigação de perguntar, tem homenagem ao IBDFAN. Muito festejado, porque assim, muitos doutrinadores também acabaram sustentando isso, porque esse foi o objeto de grandes debates. O próprio Congresso do IBDFAN já tinha sustentado e feito palestra a respeito disso, sabe? Então, assim, é nossa obrigação, enquanto doutrinadores, sabe, sustentar essa linha de argumentação. Perfeito. Gente, Inclusive, Constantino, o próprio voto do ministro Luiz Felipe Salomão, nesse caso da professora, cita o IBDFAN e coloca como sim, tive a honra de ler, cita o IBDFAN. Inclusive, o IBDFAN coloca já há muito tempo, e coloca, se não me engano, enunciado 32, professora, é isso? E adivinha quem foi a autora do enunciado? Quem foi? Quem será? Ele coloca como fundamento do voto, Sim. Sensacional. Gente, infelizmente, nosso tempo passa muito rápido quando o papo está gostoso. Tão delicioso que eu nem vi passar o tempo. Muito agradecido essa eu oportunidade. Parabéns, Constantino, por esse teu jeito tão leve de conduzir e a gente trazer temas tão instigantes. E uma hora vamos falar sobre adoção, vamos? Já está convidada. Já está convidada. Gente, eu queria agradecer imensamente, sem jogar confete, todo mundo que é do mundo jurídico, o Bruno sabe disso, todo mundo que é do mundo jurídico sabe qual é a sua relevância nessa área, qual a sua importância, qual é o nível de jurista, acho que eu posso chamar de jurista, qual o nível de jurista que a gente está falando. Isso me dá muita alegria. Está na edição número 107 do Direito em Pauta. Começou com uma brincadeira lá na pandemia, já são 107 programas. E aí eu queria lhe agradecer por ter aberto essa oportunidade. São vocês que fazem o Direito em Pauta de verdade. É óbvio que a senhora ter aceito o convite
me credencia para convidar outras pessoas, como quando o Ives Gandra aceitou, me credencia. É óbvio que eu já estou até pedindo liberdade para dizer, quando eu for convidar outras pessoas, eu vou colocar lá, professora Maria Berenice Dias já participou. Vou usar, já estou pedindo. Bruno, Legal. querido. Obrigado, Bruno, querido. Desculpa não ter te aceito antes, tentei aqui, perdão a você, te agradeço. E queria passar para vocês, só para vocês aí darem uma boa noite de vocês. Semana que vem tem mais, na quarta-feira eu estou aqui de novo. Obrigado de coração a todos que me assistem, que me acompanham, a vocês que me dão a oportunidade de fazer o programa. Passo para vocês, Bruno, primeiro você, e aí a professora finaliza. Só o seu boa noite, as suas considerações, e a gente finaliza que a gente já estourou o nosso tempo. Nosso tempo foi, como a professora falou, né? Tá um papo tão gostoso, um bate-papo, que vai embora o tempo, a gente nem vê, passou uma hora. Agradeço esse convite fantástico, realmente, como eu falei no começo, o bate-papo com a professora Maria Berenice Dias não tem nem palavras para quão orgulhoso que eu tô, assim, quão gostoso que é estar realizando realmente um sonho, né, de um acadêmico, fala, puxa, será que um dia eu vou sentar e vou conversar com ela ou com alguém desse calibre? Então, realmente foi uma noite fantástica, agradeço muito a oportunidade, constituindo professora, um enorme prazer em falar, inclusive homenageio as mulheres em seu nome, né? Agora presidenta do STJ e do STF, realmente é um marco fantástico na história do judiciário brasileiro. E agradeço, espero ter outras oportunidades com vocês dois. Muito obrigado por tudo e a todo mundo que assiste, agradeço. Obrigado. A palavra é sua, professora. Era quem eu ia agradecer, a quem nos acompanhou num horário complicado, um horário onde às vezes a mulher tem que estar dando janta para marido, cuidar de filho, dar banho e tal. Mas é assim que a gente se apropria de determinados assuntos. E acho assim, muito, muito importante essa brincadeira tua que deu certo, que agora virou uma coisa séria. Eu te cumprimento por isso, porque esses espaços de discussão são muito, muito significativos para todos e eu fiquei muito feliz de participar. Meus parabéns e muito obrigada. Tá bom? Obrigado. Gratidão é toda minha, a vocês dois. Muito obrigado. Tchau. Obrigada, Semana que vem. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau.